Continuando nossa gravação, devido à internet caiu, continuamos na mesma situação, transcorridos mais de 15 minutos, 15 minutos não, perdão, mais de 40 minutos da aula. Aí, vamos ao nosso catálogo técnico. Guia de histologia. Uma queda aqui da internet. Histology Guide. Histology. Aqui uma queda da energia. Pronto, acho que agora a gente pode compartilhar novamente. Somente a professora Ana Patrícia veio prestigiar a aula, né? Os alunos não vieram para a nossa aula, infelizmente, apesar dos insistentes convites. Mas vamos lá, continuando. Aqui, pronto. Lembre-se que com isso, tá, nós fazemos exatamente uma visualização, já que vimos a parte anatômica, a questão dos eventos correlacionados com a própria questão tanto cardíaco como respiratório, temos também a questão dos eventos correlacionados à parte histológica. Então, complementando o nosso assunto, temos aqui algumas pranchas, algumas lâminas, as quais podemos visualizar exatamente tecidos, tanto da parte cardíaca, do músculo cardíaco, como também da questão do sistema respiratório. Cardiovascular. Pronto, temos aqui cardiovascular. Vimos aqui o coração, tá? Lembrando que tanto o guia de histologia como o OVID encontra-se naquele roteiro qual deixei disponíveis para os estudantes. Deixa eu deixar aqui, mostrar aqui para registro a questão do nosso guia sistema nervoso, tá aqui. Deixei disponibilizado na pré-aula. Roteiros, tá aqui. Roteiros de prática online. Só abrir o roteiro aqui. Onde exatamente eu mostro como seria, como for um roteiro adaptado, né? Tanto para nossa atividade que seria a aula presencial, nós adaptamos todos para a aula online, a prática online. Então, nessa prática online, eu consegui fazer isso. E na primeira parte dessa aula, nos primeiros 40 minutos, eu mostrei para vocês a questão de toda a parte anatômica em relação ao sistema cardíaco e respiratório. Só um minuto para o roteiro poder carregar aqui. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Pronto. Aqui nosso roteiro de aula prática, onde, só compartilhando aqui, onde nós temos a questão dos sites, né? Eu deixei todos eles aqui, o OVID, que eu usei nos primeiros 40 minutos da aula, né? E aqui os demais, que eu tenho exatamente a parte histológica, tanto os guias das lâminas, para as lâminas de tecidos normais, né? Como também a questão
de eventos de patologia, cânceres, neoplasias de uma maneira geral e outras doenças, tá? 2 guias aqui disponíveis. E mais o material que nós fazemos em sala de aula, os desenhos, obviamente correlacionados às próprias estruturas. Então, deixa eu agora fechar aqui e compartilhar o nosso material aqui histológico. Bem, podemos ver aqui a questão do corte de tecido cardíaco, né? Nós temos aqui um miocárdio, aqui a gente usa exatamente cortes histológicos em função que, como já inclusive frisei, a questão dos modelos de camundongos, né? Como a questão da filogenia ser próxima, fica mais fácil, inclusive, a gente fazer os estudos. Então, podemos notar aqui, e lembre-se que aqui no rodapé você tem exatamente o quê? As aproximações que você teria para o microscópio óptico. Então, 4, 10 vezes, 20, similar ao que você teria no microscópio óptico. Então, isso favorece muito a visualização. Você consegue ver, inclusive, as próprias células do músculo cardíaco aqui, bastante próximas umas às outras. Lembre-se que, inclusive, é um exemplo típico de sincício, ou seja, sincício é um tecido no qual, quando você visualiza as células, elas estão tão próximas que as membranas celulares dão uma impressão, no contexto geral, que isso seria um grande tecido pluricelular. Então, com isso, o que acontece? Você consegue visualizar, obviamente, a questão da estrutura em virtude disso. Temos aqui, podemos ver uma série de seções, né? Com isso, as seções transversais das estruturas, então os núcleos aqui típicos da célula muscular cardíaca, os discos intercalares, muito importantes, porque vão garantir exatamente as junções, junto com outras estruturas que depois eu vou mostrar, que nós temos a possibilidade nesse catálogo de visualização de microscopia eletrônica. Então, eu garanto exatamente a proximidade dessas estruturas, porque com isso as células vão exatamente fazer com que estejam bastante unidas e, consequentemente, tenhamos a possibilidade de fazer uma excelente transmissão dos impulsos elétricos. Porque você garante, obviamente, que essa transmissão de impulsos elétricos via bombas de sódio e potássio, fazendo exatamente com que você possa transmitir o impulso de uma forma uniforme, átrios, ventrículos, e com isso você tem o quê? As sístoles, contrações, e as diástoles, relaxamentos. Aqui temos os núcleos, né, das células musculares, cardíacas. Vamos olhar um pouquinho mais. Coração, deixa eu mostrar outra. A própria estrutura elástica das artérias também, né? As túnicas que você teria do próprio músculo, né? Deixa eu aproximar um pouco mais, só para garantir a visualização disso, né? Você teria as túnicas musculares garantindo certamente que a questão dessa distensão, né? Então, com isso é importante, tanto para a questão das sístoles e diástoles, haver um movimento desses vasos, para que você não tenha exatamente, em função da pressão, o rompimento deles. Outra coisa que é importante mostrar aqui embaixo, vamos ver. Alguns capilares, né? Então, com isso, os capilares já tem uma questão bem de ser bem mais membranoso. Então, favorecendo muito essa espessura para as trocas, né? As trocas gasosas, as trocas, obviamente, que os eventos de trocas gasosas, e também os eventos de trocas em relação a nutrientes. Aqui o córtex, aqui como é um corte exatamente aqui da suprarrenal. Deixa eu só mostrar um pouquinho mais aqui, peraí. Os eventos de passagem que nós temos aqui.
Vendo mais para microscopia eletrônica, inclusive tem eventos bem interessantes em função disso. Nós conseguimos ver o músculo cardíaco. Aqui vocês sabem que, inclusive, falado na aula anterior, nós temos como mudar a cor da escala do desenho, né? Então, por isso podemos botar eventos mais coloridos. Conseguimos ver a questão, obviamente, que o músculo estriado, um pouco mais detalhes, né? Então, eu posso ver as miofibrilas. Lembre-se que isso aqui, deixa eu voltar um pouco o desenho, que seria um pouco a lâmina, que seria o seguinte: é como se estivesse com uma laranja, um corte longitudinal e você olhando ela de cima para baixo. Então, você consegue ver a própria estrutura em função disso aí. Vemos aqui em vermelho as mitocôndrias. Deixa eu só focar aqui, aproximar um pouco mais. Nós vamos ter outros cortes, depois eu vou mostrar mais isso. Então você vê exatamente a questão da questão das cristas mitocondriais, né, que estão exatamente dentro delas. Aqui vocês estão vendo os cortes, como eu falei, em relação às miofibrilas. Então as miofibrilas estão aqui. É como você vê exatamente todas elas concentradas. Tem grânulos de glicogênio, então isso é importante porque açúcar de reserva vai ser importante para que a própria célula possa trabalhar em função disso aí. Só um minuto aqui, vamos lá. Olhando um pouco mais. Aqui interessante ver a questão das artérias, né? Os vasos, como a gente nota que os vasos são calibrosos, né? Bastante calibrosos em função disso aí. Então, você consegue ver aqui, inclusive, para a estrutura do fígado, né? A artéria, em função exatamente do que aguentando mais pressão, né? E a veia, repara, ela é muito mais elástica, muito mais membranosa. Então aqui dá para ver bastante evidenciar a questão a qual eu ressaltei. Temos ainda outro ponto interessante que seriam os pericílios, né? As células as quais ajudam na contração exatamente o que. Deixa eu só colorir aqui. Na, na contratilidade dos pequenos vasos. Isso, inclusive, quando vocês fizeram CMC, eu vou fazer, não sei como é que está a questão das aulas de vocês veem exatamente isso. Bem interessante essa visualização. E aqui embaixo, a questão das arteríolas. Deixa eu só melhorar a escala disso. Vamos lá, peraí, vamos aqui, pronto. Isso aqui são as arteríolas, certamente microscopia eletrônica, né? Então, com isso, um aumento mais de 1000 vezes em função da estrutura. Nós temos endotélio aqui, mas aqui arroxeado, né? A questão das próprias membranas, onde você vai estabelecer o que? A troca com os tecidos, tá bom? Ou seja, de nutrientes, de líquidos, né? Aqui vamos ver o sistema renal, aqui bem interessante, porque, conforme até eu citei para vocês algumas vezes, você tem uma grande troca, obviamente, para ver a questão da filtragem, né? A questão do clearance sanguíneo, né? Que você teria oportunidade de fazer aqui. Os capilares estão aqui em verde, né?
E os podócitos, que exatamente estão ao redor, né, que vão auxiliar exatamente nos processos de quê? Da própria estrutura do glomérulo. Lembre-se que os podócitos vão ser importantes para a questão da produção de hormônios para a regulação, obviamente, da pressão arterial. Vamos lá, o que mais? Que é importante nós frisarmos. O sistema respiratório. Temos aqui os bronquíolos, né? Deixa eu botar um pouquinho mais de cor. Temos aqui os bronquíolos terminais. Onde vocês podem ver, inclusive, um vaso aqui. Lembre-se sempre, não esqueçam do que eu sempre falo, a questão do corte longitudinal do pulmão. Então, com isso que você está vendo são os vasos sanguíneos. E aqui são os bronquíolos, tá? Aqui os vasos sanguíneos, ó, como eu disse para vocês. E, é claro, a questão da veia da pleura, onde você tem aqui a questão da pleura, onde você vai ter o quê? A visceral e a parietal, ligando exatamente a estrutura do órgão. Os bronquíolos respiratórios aqui. Os sacos alveolares, como um corte, exatamente aquela questão das membranas, dos alvéolos, você vai tê-los aqui. Isso vai ser importante porque ao redor você vai ter a questão da vascularização, ou seja, os eventos de hematose vão acontecer aí. O epitélio respiratório. Lembre-se que você tem, é importante porque nós temos os cílios, né? Então, com os cílios, eu posso exatamente que junto com, com o muco retirar fungos, bactérias, eventos exatamente que venham a contaminar essas regiões. Então, isso é muito importante em virtude disso. Os cílios estão aqui em verde, né? Que tem um movimento constante para fazer essa limpeza. Lembre-se que, por exemplo, indivíduos fumantes não têm exatamente esses cílios, então com isso há um acúmulo muito grande de secreção desses pulmões. Inclusive, esse é também um dos maiores problemas. Se a gente puder pensar no nosso contexto atual em relação à própria Covid, é a ação inflamatória que você teria nesses pulmões. E, é claro, indivíduos como fumantes sofreriam muito em virtude disso, com a possível formação de fibrina nesses locais, então os alvéolos seriam que impedidos de fazer as trocas, e é claro, esses indivíduos podem ter sérios problemas de insuficiência respiratória. Isso seria exatamente eventos pós esse evento de pandemia que nós estamos passando, né? Aqui os cílios em verde, não esqueçam disso. Aqui os cílios transversais, tá? Como eu falei a vocês. Pensa uma árvore que você cortou e está olhando exatamente o caule dela de cima para baixo. É isso que você está vendo aqui. Os cílios estão cortados aqui. Vamos lá. E aqui o sistema respiratório. Eu queria só mostrar uma coisa em especial aqui. Deixa eu ver. Mostrei. Já mostrei aqui. Vamos lá. E no Atlas Anatômico, deixa eu
Deixa eu botar aqui no campo. Vou pegar o link dele certinho. A gente direto para o Atlas. Aqui. Só para apresentar alguns tumores. Deixa eu pegar aqui no histórico que tem. A gente pode ver aqui uma visualização um pouco melhor. Só um minuto. Pronto, aqui. Acho fácil a gente. Pronto, aqui. Visualizar algumas peças anatômicas rapidamente aqui. Sistema. O coração, né? Estamos exatamente vendo algumas variações exatamente em função que de estruturas, que eu diria em relação à própria variações de vasos, por exemplo, o aneurisma cerebral, onde você tem exatamente uma dilatação de um vaso e, consequentemente, a possibilidade de que esse vaso se rompa, e o indivíduo, inclusive, pode morrer em função desse rompimento desse vaso, tá bom? Outro ponto importante disso aqui, só para mostrar aqui, a questão do infarto do miocárdio. Só pegar aqui o link. Só pegar aqui o link para mostrar a questão da célula infartada. Só um minutinho, por favor. Aqui, pronto. A gente pode ver. Vamos ver aqui, por favor. Aqui compartilhando. No evento você tem a questão do miócito dele normal, ok? Seus núcleos, o posicionamento, e repara exatamente os eventos em que as células perdem os núcleos, ou seja, você tem a questão da visualização, exatamente pela morte celular, inclusive tem um ponto interessante, que é a própria resposta inflamatória que você teria em função dos tecidos. Então, você tem aqui as respostas inflamatórias desses tecidos, tá bom?
E, é claro, mostrando aqui o próprio sistema inflamatório entrando em ação e fazendo, é claro, a questão dos eventos exatamente de cicatrização, de reposição, é claro, de colocação de fibrina e outros eventos, porque vai perder a funcionalidade. Como a gente sabe que os miócitos, que no caso, as células cardíacas, você não tem uma reposição delas, você simplesmente vai ter aí uma questão de eventos onde essas células vão ser o quê? Vão ser retiradas daí, e é claro, e o coração vai perder essa funcionalidade. Então, sendo bem diferente, o tecido vai ficar bem diferente em relação a tecidos onde você tem as células normais em virtude disso. Aqui, vendo um pouco mais disso aqui, ó, os núcleos, a questão, obviamente, que as estruturas de ligação. E até é interessante a gente mostrar aqui, deixa eu mostrar um músculo cardíaco aqui. Outro evento bem interessante seria isso aqui. Só um minuto. Músculo. Vamos lá, deixa eu compartilhar essa tela aqui. Acho que vai ficar melhor essa visualização. Músculo esquelético, músculo. Só para vocês poderem visualizar. Músculo liso. Cadê o cardíaco? Aqui, pronto. Só para a gente terminar aqui, a visualização do músculo cardíaco. Deixa eu colocar um pouco mais de cor. Pronto. Você tem aqui, importante, a questão dos chamados sarcômeros, né? Lembre-se que os sarcômeros são importantes porque você vai ter os eventos de contração muscular. Então, com isso, vai ser importantíssimo para que haja exatamente o que? O deslizar da fibra grossa e da fibra fina, isso é muito importante, tá? Aqui ao redor, você tem os eventos exatamente que de ligação dessa estrutura, ou seja, o que a gente chama de estruturas gap, né? Aqui em cima, as gap junctions, e é claro, a questão das máculas adherens. Então, com isso, você consegue fazer com que haja junção das células. Então, a questão toda que eu falei em relação ao próprio evento de contratilidade da músculo cardíaco. Você tem o quê? Esses eventos de estruturação fazem com que eu possa passar corrente gerada por sódio e potássio por essa estrutura aqui. Então, ela vai transcorrer aqui dentro, então, é claro, favorecendo esses eventos obviamente, de informacional que você teria. Outro ponto interessante seria os discos intercalares. Deixa eu só botar um pouquinho para cá, para ver se ele... Aqui. Os componentes de junção, né, que auxiliam, obviamente, a estrutura, e aqui do ladinho podemos ver a questão do evento das mitocôndrias, né? Certamente você vai ter em grande quantidade, em virtude da própria célula ter um grande metabolismo. Lembre-se sempre disso, que isso é um importante evento em função disso aí. Deixa eu ver, vamos lá. E lembrando também, né, que o próprio, só mostrando rapidamente, a questão do sangue, mostrar aqui uma esfregar sanguíneo, lembre-se que o sangue também é um importante tecido que você tem nesses eventos. Então, você teria aqui as hemácias, né, como células circulantes, disco bicôncavo, né, assim, anuclear, isso aqui ao redor é fibrina, ao redor da célula. E aqui, deixa eu mostrar, vou mostrar um esfregar sanguíneo, de sangue periférico. Nós temos um resumo importante aqui.
que certamente também foi visto em sistema imune, quem não viu vai ver ainda, por coloração de Wright. Então, deixa eu mostrar aqui. Nós temos as hemácias, né? Células anucleadas exatamente apenas para transporte de oxigênio, né? Então, com oxigênio e CO2, com isso você tem hemoglobina e com isso também os gases se ligam de forma reversível na própria estrutura da hemoglobina. Temos as plaquetas, que são originadas exatamente o que aqui violeta, originadas exatamente em função do que? Da questão da formação, da fragmentação do megacariócito. Temos ainda os eventos dos chamados, deixa eu só empurrar um pouco mais para cá, os chamados granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e a granulócitos que nós temos aqui, os leucócitos. Temos aqui os neutrófilos com seus núcleos lobados, né? Então, com isso, pequenos grânulos do citoplasma, onde você vai ter eventos exatamente de destruição bacterianos, parasitários e eventos alérgicos envolvendo essas células. Repare que, inclusive, no basófilo, você tem uma grande quantidade de grânulos que, inclusive, cobrem praticamente o núcleo. Nos agranulócitos, temos o quê? A questão do linfócito com o quê? Com o pequeno citoplasma aqui aparecendo. E aqui do lado, uma estrutura reniforme, que exatamente seria o monócito, que vai originar posteriormente a questão da, do, dos macrófagos. Né? Na sua forma inativa, ele fica circulante como monócito, na sua forma ativa, ele fica como macrófago. Aqui, estrutura reniforme, como eu disse a vocês, e a questão do linfócito aqui. Mesma coisa aqui, com pequenas variações em função disso. Reparando que o citoplasma não tem grânulos, então com isso, por isso é chamado de agranulócito. Bem, com isso, eu encerro a aula prática, né? Só sinto pelos alunos não estarem aqui, porque realmente seria uma oportunidade importante na aula prática para a gente poder sedimentar uma série de conceitos, e é importante também as perguntas deles, para que possamos, obviamente, complementar essa questão do próprio ensino. Tá? Mas, de qualquer maneira, essa aula prática está registrada no AVA e vai estar, essa segunda e última aula prática, encerrando o semestre, também vai estar registrada com um link no AVA do vídeo do YouTube, né? Registrando a aula prática, consequentemente, com esses eventos todos que nós falamos aqui ao longo desse tempo, né? Dessa 1 hora aqui de registro. Então, com isso, me coloco à disposição dos alunos, qualquer dúvida, o e-mail continua o mesmo, marcos.abraão@croton.com.br, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Um bom dia para vocês, e encerramos aqui a segunda e última aula prática do semestre de Sistema Nervoso Cardiorrespiratório.